Observem essa imagem, ela se trata de um eclipse solar. Muito bonita, não é? Já tiveram a curiosidade em saber como que ocorrem esses eclipses solares, eclipses lunar, etc? Bom, esses e outros temas a gente vai abordar na aula de hoje. Espero que vocês compreendam o assunto. Eu sou o estagiário Matheus, que vou estar acompanhando vocês nas próximas aulas. Nessa aula nós vamos introduzir o estudo da luz, que na física é chamado de óptica. Aparentemente a luz parece ser um fenômeno muito simples, mas quando estudamos ela a fundo, percebemos que ela tem comportamentos diferentes a depender de como estamos analisando ela. Por isso são necessários diversos modelos para explicar o que é a luz e como ela se comporta. Aí eu vou apresentar aqui 3 modelos que normalmente são utilizados para descrever a luz. O primeiro modelo que vamos apresentar é o modelo de raios. Ele foi desenvolvido por Isaac Newton e nele a luz é tratada como formada por corpúsculos, pequenas partículas, e viajam em linha reta. E nessa viagem ele deixa o traço de luz em linha reta. Ele pode ser usado para explicar fenômenos como reflexão e refração. O segundo modelo é o chamado modelo ondulatório. Ele foi principalmente defendido por cientista Huygens, que é esse apresentado aqui na imagem, e ele trata a luz como sendo formada por ondas, e isso serve para a gente explicar fenômenos que acontecem com a luz, como interferência e difração. O terceiro modelo é o chamado modelo de fótons. Ele foi desenvolvido pelo Einstein, aqui na imagem, e ele trata a luz como sendo constituída por fótons, como o nome diz, que são entidades que têm tanto comportamento de partícula quanto um comportamento de onda. E ele foi usado para explicar o chamado efeito fotoelétrico que deu a Einstein o Prêmio Nobel de 1921. Nas próximas aulas nós estaremos estudando o que é chamado de óptica geométrica, que é baseado no modelo de raios, e essas serão as próximas aulas. Esse campo de estudo é baseado no que chamamos de princípios da óptica geométrica, que são a base de como a gente entende a luz. O primeiro princípio que vamos apresentar é o princípio da propagação retilínea. Ele nos diz que em meios uniformes a luz se propaga em linha reta. Aqui temos uma ilustração desse princípio, que aqui numa catedral, você vê que os raios de luz eles têm essa tendência de viajarem em linha reta. Você vê aqui esses raios aqui de luz que estão se propagando em uma linha reta. Esse princípio é usado para nós definirmos o que chamamos de raio de luz, que são representações gráficas da direção e do sentido da propagação da luz. Como é que são esses raios de luz? É como está aqui representado na imagem. Você tem uma fonte de luz e dela a gente representa a luz como essas linhas que tem uma direção e tem o sentido, né? E essa luz está saindo da fonte e indo até os nossos olhos, fazendo com que nós podemos enxergar essa luz. O segundo princípio é chamado de princípio da reversibilidade. Ele nos diz que a trajetória da luz não depende do sentido, como aqui está ilustrado. Você vê que tanto ele saindo dessa fonte A aqui, ele vai seguir um caminho, e tanto se ele sair da fonte B, ele vai seguir um caminho que não depende do sentido, é o mesmo caminho. Esse princípio é ilustrado aqui principalmente com espelhos. Nesse caso aqui, a gente entende que da mesma forma que a câmera consegue observar esse homem, ele também consegue observar a câmera, porque as trajetórias dos raios de luz que estão saindo da câmera e estão indo até os olhos do observador, eles seguem o mesmo caminho que os raios de luz que estão saindo do olho do observador e estão indo até a câmera, fazendo com que a câmera consiga observar seus olhos. Isso aqui é uma ilustração desse princípio de reversibilidade. O terceiro é chamado de princípio de independência dos raios de luz. Ele diz que os raios de luz não interferem na propagação de outros quando eles se cruzam. Ou seja, se a gente tem aqui várias fontes de luz e os raios de luz gerados por elas se cruzam, isso não interfere no que acontece com a luz depois. Ela continua se propagando, não há nenhum tipo de desvio por causa desse encontro, como ocorreria
se fossem objetos físicos, né? Se fossem, tipo, por exemplo, duas bolas aqui, quando elas chegassem nesse mesmo ponto, elas iriam se chocar e iria haver uma reflexão, né? Aqui nós temos um exemplo, né, que são dois holofotes. Você vê que aqui nesse ponto aqui, a luz gerada por ele se cruza. Há uma intensidade maior nesse ponto, mas depois que acaba o encontro, a luz se propaga normalmente, sem nenhuma alteração. Uma coisa importante que a gente precisa aprender é que os raios de luz tanto podem ser constituídos por uma única cor, quanto por diversas cores. Dessa forma que a gente define a luz como tanto monocromática, quando ela só possui uma cor, ou policromática, quando ela tem diversas cores. Aqui a gente tem um exemplo de uma luz vermelha. Isso aqui está dizendo que ela é monocromática. E aqui é uma luz branca, que a gente sabe lá desde o fundamental que a gente estuda que a luz branca ela é formada por um conjunto diverso de cores, né? E isso indica que essa luz aqui é policromática. Agora vamos classificar as fontes de luz. Essas fontes elas podem ser luminosas ou iluminadas. Qual é a diferença? As fontes luminosas são as que geram a própria luz, ou seja, é a que tem algum processo, né, dentro dela que faz com que ela brilhe, ela gere luz. Um exemplo disso é o Sol. O Sol e a luz dele é produzida nele mesmo. Os iluminados, como a Lua, eles, na verdade, eles reenviam a luz produzida por outros corpos. Ou seja, eles podem refletir, eles podem, de alguma forma, estar reenviando uma luz que é produzida por outros corpos. A gente vai deixar mais claro a Lua como uma fonte iluminada quando estudarmos o fenômeno dos eclipses. Vocês vão perceber melhor que a Lua não gera sua própria luz. Nós podemos classificar as fontes também comparando a sua extensão. Elas podem ser fontes pontual ou extensa. A pontual seria o que? A fonte dos seus raios de luz está em apenas um ponto. Os raios de luz se originam de apenas um ponto. Aqui, como nesse exemplo, você tem aqui dois raios de luz, um que está representado aqui, por essa linha e outro aqui por essa linha. Uma coisa importante, se eu não deixei claro, é que esses raios de luz eles não representam todos os raios de luz que estão saindo da fonte. Eles só são alguns exemplos. Na verdade, para a gente ilustrar de forma correta, nós teríamos que colocar infinitos raios de luz aqui. Mas a gente coloca só apenas alguns especiais para que a gente possa compreender como é que é a propagação da luz a partir dessa fonte. Como aqui nesse exemplo aqui a gente tem dois raios especiais que nos ajudam a compreender o que acontece com a luz gerada nessa fonte ao atingir o que a gente chama de anteparo, que é um objeto que impede a propagação da luz. E como ele impede a propagação da luz, quando ele atinge aqui esse objeto no fundo, vai ser gerado o que a gente chama de sombra, que é uma região onde os raios de luz provenientes dessa fonte não atingem. Uma região escura. A fonte extensa, ela tem a característica de que os raios de luz eles têm origem em diversos pontos desse objeto, como aqui a gente tem alguns exemplos de raio de luz. E uma coisa diferente que acontece quando a gente tem uma fonte extensa é que ocorre o que a gente chama de penumbra, que é uma região onde alguns raios de luz atingem e outros não. Aí fica uma região que não é completamente sombra, não é completamente escura, nem também completamente iluminada, como a gente observa como aqui nessa ilustração. A gente tem uma região de penumbra, que é essa região aqui, que é nem clara, nem completamente escura, e a gente tem essa região central que nós continuamos chamando de sombra. A partir do que ocorre com a luz, ao interagir com diferentes meios, a gente pode classificar esses meios, esses materiais. Eles podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. Nos transparentes, como aqui nessa imagem, a luz ela consegue atravessar o objeto sem grandes problemas. Nos translúcidos, parte dela consegue atravessar, mas você já observa que a luz ela tem certa modificação e as imagens formadas através delas ficam meio borradas. E nos opacos, a luz não consegue atravessar o material e a gente não consegue observar o que está do outro lado dele.
Quando a luz atinge a superfície de separação entre dois meios, podem acontecer alguns fenômenos com ela, sendo que pode ter um fenômeno prioritário, que acontece com maior intensidade, mas geralmente ele não é o único fenômeno que acontece, mas a gente aqui vai apresentar eles separadamente. Essa será uma introdução superficial, só para vocês terem uma ideia de como são esses fenômenos, e mais para frente eu vou apresentar eles mais profundamente. O primeiro fenômeno que eu vou mostrar para vocês vai ser a reflexão. Ela pode ocorrer de duas formas, tanto a regular como a difusa. O que é que caracteriza essa reflexão? Nela, os raios de luz estão em um meio, no caso aqui meio 1, eles atingem a superfície de separação e eles voltam para o meio inicial, meio 1. E no caso da reflexão regular, eles voltam mantendo o padrão anterior. Você tinha aqui que anteriormente os raios de luz vão paralelos entre si, e depois da reflexão regular, eles continuaram paralelos entre si. Um exemplo disso aqui é com esse laser aqui, que esse laser ele não é formado por um raio de luz assim, né? São infinitos raios de luz aqui, bem juntinhos um do outro, por isso que a gente consegue observar essa linha aqui, e ele está incidindo em um espelho, uma superfície refletora regular, e a gente consegue observar que a luz ela volta para o meio inicial, meio 1, e mantém esse paralelismo aqui que ele tinha inicialmente aqui no laser. Isso aqui é a reflexão regular. A outra, reflexão difusa, o raio de luz ele continua no meio inicial, no meio 1, mas ele retorna de forma confusa, de forma difusa, ele não tem uma regularidade. E aqui como exemplo a gente tem aqui que nesse caso aqui o que a gente observa é simplesmente um ponto bem brilhante. Ele fica assim brilhando porque são diversos raios que estão saindo aqui, que estavam inicialmente paralelos entre si, bem unidos aqui nessa linha, e que quando chegaram aqui houve uma reflexão difusa e eles começaram a se espalhar em diversas direções. Por isso que a gente observa esse ponto assim luminoso. O outro fenômeno é a refração. Da mesma forma, ela pode ser regular ou difusa. O que é que caracteriza a refração? Os raios inicialmente estão em um meio, eles atingem a superfície de separação e depois eles vão para o meio 2. No caso da refração regular, eles mantêm o paralelismo entre eles continuam com a regularidade na sua forma. Você vê que inicialmente aqui todos os raios são paralelos e aqui também eles são paralelos. Mudou a direção de propagação deles, mas eles continuam paralelos entre si e continuam formando um conjunto regular. Um exemplo disso aqui nesse caso aqui, né, que a gente tem inicialmente um laser que está inicialmente no ar. Você está aqui uma linhazinha bem tênue. Ele vai atingir a superfície de separação entre o ar e a água e ele vai continuar de forma ordenada dentro da água, aqui que a gente observa aqui essa linha reta. No caso da refração difusa, eles entram no outro meio, só que quando eles entram nesse outro meio, eles ficam desordenados. Eles se propagam de forma difusa, não há, como anteriormente, uma direção padrão, eles não ficam paralelos entre si. Um exemplo disso a gente pode ver aqui nessa imagem, que inicialmente os raios de luz estão paralelos entre si, formando essa parte luminosa aqui, e quando elas atingem o acrílico, ocorre uma refração difusa, e a luz ela fica aqui desordenada, ela não tem mais essa ordem inicial, ela não segue uma mesma direção como estava inicialmente. O outro fenômeno é a absorção. Nesse caso aqui, a luz incide na superfície de separação e ela é absorvida por essa superfície. Uma mínima parte é refletida ou refratada, mas ocorre uma absorção por parte dessa superfície aqui. Estou chamando a atenção nessa parte porque, como eu disse inicialmente, os fenômenos não
ocorrem completamente isolados entre si. Sempre pode ter um pouquinho de refração regular, com um pouquinho de refração difusa, um pouquinho de reflexão regular, reflexão difusa e um pouquinho de absorção. Às vezes a absorção é muito maior, às vezes a reflexão é muito maior e assim por diante. A gente está aqui mostrando os fenômenos separadamente para vocês entenderem, mas normalmente eles não ocorrem separadamente. Como exemplo, aqui a gente tem esse GIF aqui. Nele aqui nós temos uma lanterna incidindo em materiais com diferentes níveis de absorção. Esse é o menor, aí vai o maior, até esse material que é chamado de Vanta Black, que é o material que ocorre a maior absorção conhecido. Tanto que a gente só observa uma cor completamente preta, completamente escura, mesmo a gente iluminando ele com a lanterna. Que no caso dos outros, a gente ainda consegue observar um pouquinho de luz sendo refletida, o que não ocorre nesse material. Agora nós vamos observar alguns eventos que podem ser explicados a partir do que nós vimos até agora e um pouquinho outro mais de informações. O primeiro deles vai ser os eclipses. Vou ilustrar aqui para vocês o lunar. Normalmente a gente observa a lua assim, né? Aí no eclipse ela escurece dessa forma aqui e você vê que é como se ela passasse por uma sombra, né? Que a gente vai ver isso melhor. No caso do eclipse solar, aqui a gente tem uma ilustração, uma imagem. Inicialmente a gente está na posição de eclipse solar completa, que o Sol é basicamente completamente coberto pela Lua. Esses aqui são mais a parte da atmosfera solar. E você vê que aos poucos ele vai saindo da frente do Sol e a gente volta a observar a luz do Sol. Isso aqui é o eclipse solar. Para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa, além dos conhecimentos de óptica que a gente viu até agora, a gente precisa entender como é o movimento da Lua e da Terra ao redor do Sol. Isso aqui é um esquema que pode nos ajudar a compreender o movimento da Lua ao redor da Terra. Nós vemos aqui que ela orbita a Terra nesse sentido. A gente tem aqui indicando que a luz do Sol está percorrendo nesse sentido aqui para a direita. E como o Sol é um objeto luminoso muito grande, ele é tratado como uma fonte extensa, fonte de luz extensa. Por isso que a gente vê aqui que temos penumbra tanto da Lua quanto da Terra. Ele tem a sombra e a penumbra. Então o eclipse ocorreria o quê? O lunar ocorreria quando a Lua entrasse aqui na penumbra e na sombra da Terra, e a gente observaria aquilo que a gente viu no GIF. E o eclipse solar ocorreria quando a Lua estivesse numa posição que a sombra dela atingiria uma posição na Terra, onde o Sol ia ser completamente coberto, no caso se a pessoa estiver no ponto de sombra, e parcialmente coberto se a pessoa estiver numa posição de penumbra da Lua. A partir dessa imagem você pode perguntar por que não ocorre eclipse solar e lunar a cada translação da Lua ao redor da Terra. Isso ocorre porque essa órbita da Lua ela tem um ângulo em relação à órbita da Terra ao redor do Sol. Essa imagem aqui ilustra aqui esse ângulo que é de 5 graus. E observem que em determinado momento a Lua está nessa posição e no caso a sua sombra ela não atinge a Terra. E da mesma forma ela, quando está aqui atrás da Terra, ela não entra na sombra da Terra justamente por causa desse ângulo. O que só ocorre aqui nesse momento determinado, onde há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, gerando aqui um eclipse solar, e um alinhamento de Sol, Terra e Lua aqui que ocorre o eclipse lunar. Mostrando aqui com esse GIF aqui, dá para entender talvez um pouco melhor o que está acontecendo. Você vê aqui que tem um ângulo em relação à órbita da Terra. Você vê aqui a Lua orbitando como faz. E aqui a gente pode focar na Lua e observar
que em determinado momento ela entra um pouco na sombra da Terra, em outro momento ela fica oposta ao Sol e ela acaba ficando escura. Em determinado momento ela vai passar bem em frente ao Sol, causando o que a gente chama de eclipse solar, que foi o que aconteceu agora. E aqui focando no Sol, nós vemos que em alguns momentos a Lua passa perto, por causa desse ângulo, e só em um determinado momento é que ela passa exatamente em frente ao Sol, gerando o eclipse solar que aconteceu agora. Agora a gente vai falar do que a gente chama de ângulo visual. Para ilustrar isso, eu vou usar uma imagem do monumento conhecido brasileiro, o do Cristo Redentor. Você observe aqui que nessa imagem aqui nós temos uma impressão e ele é bem pequeno, né? A gente observa ele com um ângulo pequeno na nossa visão. Quando a gente se aproxima aqui, nós temos a impressão que ele ficou maior. No caso, no nosso visual, ele ocupa o ângulo maior da nossa visão. E quando chegamos mais perto ainda, ele ocupa um ângulo maior ainda. Ele aparenta ter uma altura maior ainda do que a real. Isso aqui é o que ilustra o ângulo visual. Aqui mostrando aqui com esse esqueminha, a gente vê que inicialmente a árvore a uma certa distância ela tem um ângulo visual que indicaria sua altura. Quando a gente chega mais perto, esse ângulo aumenta e mais perto ainda ele aumenta mais ainda. Você observa que há uma relação de quanto mais perto, maior o ângulo visual, e quanto mais longe, menor o ângulo visual. E se nós soubermos esse ângulo visual e a altura real do objeto, a gente pode obter a distância entre o observador e o objeto. Sabendo o ângulo visual e a distância, nós podemos saber a altura real. E você tendo a altura real e a distância, você pode encontrar o ângulo visual. A gente vai ver isso melhor nos exercícios, que a gente vai obter isso a partir da função tangente. Agora eu vou mostrar para vocês a câmara escura. E para isso, inicialmente eu vou mostrar para vocês o vídeo do canal do Manual do Mundo, intitulado Como Fazer Cinema na Caixa. Aqui tem a apresentação dele, né, falando que ele vai fazer o cinema na caixa. Para isso ele vai precisar de um lápis, fitas adesivas, uma cartolina branca e um tecido, nesse caso aí é um tecido azul. Além disso, o principal é uma caixa bem grande, que seja suficientemente grande para que você possa entrar dentro dela como ele está fazendo aí. A gente vai usar a fita para vedar todas as esquinas, no caso as quinas da caixa. Faremos um furo com lápis a essa distância, como ele está mostrando aí no vídeo, no centro, e a mais ou menos uma mão de distância do topo. A cartolina ela vai ser posicionada dentro da caixa, do lado inverso, aonde a gente fez o furo, como ele está mostrando aí. A gente vai passar uma fita para ela ficar fixada, né? E o tecido ele vai ser usado na parte de baixo, para quando ele entrar dentro da caixa e posicionar ela no chão, as luzes não entrem pela parte de baixo da caixa, que é muito importante que essa caixa seja completamente vedada e a única fonte de luz venha desse furinho que ela possui aí que vocês viram na caixa. Uma pessoa normal, né, vai entrar no meio da caixa, no meio da rua, né, e observem o que acaba apresentando dentro da caixa. Ele consegue visualizar isso aí que está na imagem que vocês estão vendo. Ele consegue ver o que está acontecendo do lado de fora da imagem, certo que de forma invertida, assim, de cabeça para baixo. Mas não é que ele está gravando de cabeça para baixo. Dentro da caixa, essa imagem aparece assim. E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Vocês podem estar se perguntando por que isso acontece e por que a imagem fica invertida. Para mostrar o que isso acontece e por que é invertida, eu vou usar esse esquema aqui, que agora o nosso objeto que a gente está tentando visualizar é uma vela. Nesse esquema aqui nós temos aqui a caixa, né? A gente tem o orifício aqui nessa posição e a gente tem aqui o anteparo, que é o fundo da caixa.
a gente tem aqui que essa vela tem um tamanho Y e ela está a uma distância P do orifício, e essa caixa tem um comprimento P' do orifício até o anteparo. Se vocês prestarem atenção, os únicos raios de luz provenientes desse ponto aqui da vela, que no caso ela está gerando raios de luz em todas as direções, mas os únicos que conseguem entrar na caixa são esses daqui, que eles cruzam exatamente a posição do orifício e continuam sua trajetória retilínea até essa posição aqui, que é mais baixa do que ela estava originalmente. E o mesmo acontece aqui na base da vela. As luzes que saem daqui, as únicas que entram na caixa são as que conseguem seguir essa linha que passa pelo orifício e vai atingir essa posição aqui, que é mais alta. Se a gente fizesse esse esquema para todos os pontos dessa vela, a gente vai formar essa imagem que está aqui no fundo, que é essa vela invertida, que aqui a gente está dizendo que ela tem um tamanho Y', que nesse caso aqui a gente está aparentando ter o mesmo tamanho, mas isso não é sempre que ocorre. Isso vai depender da distância da vela ao orifício e desse comprimento entre o orifício e o anteparo. E essa relação é dada por essa equação aqui. A gente tem o comprimento dessa figura aqui no anteparo dividido pelo comprimento real é igual a menos o comprimento da caixa, né, a distância do orifício até o anteparo, dividido pela distância do objeto até o orifício. Esse tão negativo se dá para ilustrar que esse comprimento aqui, ele é invertido. Isso aqui é uma convenção que mais para frente fará mais sentido quando a gente estudar reflexão, imagens virtuais, que a gente vai ver mais logo. E uma coisa importante para se entender é que isso não ocorre só na direção vertical, isso ocorre também na direção horizontal. Os raios de luz que saem da esquerda da vela, eles entram pelo orifício e vão aparecer aqui no lado direito. E os raios do lado direito da vela vão aparecer aqui do lado esquerdo. Essa imagem é invertida tanto verticalmente como horizontalmente. Bom pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Obrigado pela atenção e bons estudos.